Meus queridos, por gentileza, abra a tua Bíblia em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 42 até o 47. Deixa aberto aí por enquanto, para a gente fazer um pequeno prelúdio aqui, para iniciarmos uma nova série de mensagens. O tema está aí, ó. Há um tema principal, qual o sentido? E aí terão subtemas que completarão essa frase. Inclusive tem lá, explicadinho, lá na nossa rede social, como vai funcionar a nossa nova série de mensagens. Deixa aberta aí. Mas antes da gente entrar no texto, eu queria falar o seguinte: entre as características que diferem os seres humanos dos animais, a razão, o intelecto, obviamente, é o mais significativo quando se tratam de diferenças. Ao contrário de seres movidos pelo instinto, ou pela natureza instintiva da sobrevivência, que é o caso dos animais, nós temos a necessidade inata de buscar significado para as nossas atitudes. Penso, logo existo, é aquela icônica frase de René Descartes, né? Francês filósofo. A história diz que o filósofo francês, ele chegou a essa conclusão quando ele buscava uma resposta que desse a ele uma certeza de conhecimento absoluto, irrefutável, inquestionável. Era a busca dele que incomodava o coração do Descartes naquela época. E ele era um homem estudioso, passou por universidades, era um acadêmico, e ele via ali tantas teorias científicas, só que com o tempo as teorias científicas elas iam sendo refutadas, elas iam sendo questionadas e substituídas, às vezes por outras teorias. Então aquilo começou a incomodar ele, e ele concluiu que não havia nenhuma certeza verdadeira além da dúvida. Olha que contraste. E aí ele começou a duvidar de tudo. Começou a duvidar de tudo, inclusive da própria existência. Será que eu existo? A existência do mundo, tudo que rodeava, ele começou a questionar. Pronto. Finalmente, depois de muitas buscas, ele encontrara uma resposta. Ele encontrou algo cuja existência era irrefutável. A dúvida existe. E aí, o raciocínio lógico, né, do filósofo o levou a concluir que, ao duvidar de algo, ele estava pensando. E se existe dúvida, o pensamento também existe. Logo, se eu penso, eu existo. Eu existo. Eu não sou um fruto da minha imaginação, eu não sou fruto de uma matrix, não foi algo imaginado, algo virtual. Se eu penso, eu existo. Tá, pastor, o que isso tem a ver aqui com o sermão desta manhã e também com toda a série de mensagens que nós iniciamos hoje? O título já sinaliza, né? O que isso tem a ver? Qual o sentido, né? Meus irmãos, se a nós, todos nós, foi dada a prerrogativa da dúvida, quem nunca se flagrou questionando o porquê das coisas serem como elas são? E aí inclui-se nesse pacote de dilemas humanos a lógica. Qual a lógica de nós virmos para a igreja? Qual a lógica da gente orarmos? Qual o sentido? Qual o sentido de nós fazermos algo por alguém? Qual o sentido de nós lermos a Bíblia? Qual o sentido de tudo isso? Será que a fé cristã tem, de fato, algo que eu devo me apoiar? Ou será que não passa de um estratagema da mente humana, ou seria um instinto, para sobreviver nesse mundo aí tão complicado que a gente vive, tão hostil? Aos que podem crer, porque alguns não podem, nem que queiram. Aos que podem crer,
a Bíblia nos traz respostas para esses dilemas, entre tantos outros. Então, se você está aqui hoje, já quero agradecer aos visitantes que estão aqui à base pela primeira vez, e aos irmãos, obviamente, e aos irmãos que nos assistem pela internet, não puderam vir, mas estão ligados aqui no culto. Então, se você está aqui hoje, é porque de alguma maneira você encontrou sentido para isso. Todavia, meus irmãos, nós travamos uma guerra diária contra um mundo ou um sistema anti-Deus que conspira o tempo todo contra Deus. Nós travamos uma guerra diária com o mundo, contra um mundo obstinado a nos tirar da igreja e, consequentemente, a nos afastar de Deus e da verdade libertadora do Evangelho. Qual o sentido de ir à igreja? Esse é o tema aqui do nosso primeiro sermão da série, e a pergunta para a qual nós buscaremos respostas no texto de Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47, que eu te convido a ler comigo agora, por gentileza. Você que já está com a Bíblia aberta, leia na sua Bíblia. Se você preferir acompanhar aqui no telão, também pode acompanhar na NVI. Ouça com atenção a palavra do Senhor, com reverência. Assim diz o texto: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Aleluia. Vamos orar? Feche teus olhos. Senhor, nós te louvamos, glorificamos o teu santo e bendito nome. Te agradecemos ao Deus por estarmos aqui, por ler a tua palavra, estarmos reunidos aqui com o teu povo, Senhor. Fala conosco, que a tua palavra, Senhor, seja clara, nos instrua, nos alimente, nos fortaleça, Senhor, na caminhada, para que possamos louvar o teu nome e glorificar, Senhor, com as nossas atitudes, com a nossa fé. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. As crianças já foram, né, gente? Eu esqueci, Eu sou assim mesmo, imperfeito. E muito. Meus irmãos, nós lemos esse texto aqui, é um cenário, é um texto emblemático, muito especial, no contexto da história do cristianismo. No livro de Atos, nós vemos a narrativa poderosa, ao mesmo tempo prática, expressiva do agir do Espírito Santo sobre os primeiros cristãos. O relato de Lucas, o autor, nos fornece uma espécie de desenho estrutural, um desenho espiritual também da igreja, sobretudo espiritual da igreja, que dava ali os seus primeiros passos, a chamada igreja primitiva. E vale lembrar, olhando para esse texto aqui de Atos 2, 42, que o texto vem na sequência de um momento que é muito marcante do cristianismo, por se tratar do nascedouro da chamada igreja primitiva. Houve o derramar do Espírito Santo pouco antes desse momento aqui, e tudo que aquele derramar do Espírito sobre a igreja havia feito com os seguidores de Cristo, os seguidores que já havia ali naquele momento, eles falam em outras línguas, e aquele milagre atrai a atenção de uma multidão que estava em Jerusalém,
formada por judeus, mas também por prosélitos, que eram simpatizantes do judaísmo, que iam para Jerusalém para participar das festas. Diferentes nações estavam ali reunidas e a multidão fica espantada. Eles olham aquele grupo de pessoas falando em diferentes línguas e, o que era mais louco, todos estavam entendendo. Eles estavam ouvindo e entendendo independentemente do idioma natal, ou seja, eles estavam entendendo na sua própria língua natal. Havia algo ali miraculoso, algo extraordinário estava acontecendo e, claro, isso chamou a atenção da multidão. Mas o detalhe que é importantíssimo é que o milagre que estava ali notório, visível, não era suficiente para converter, talvez para convencer, mas para converter pessoas acerca do significado do Evangelho. Afinal, havia sentido naquilo ali? Qual era o sentido? Eles estavam vendo algo extraordinário acontecendo, mas não estavam vendo o sentido. Não estavam vendo o Evangelho. Pelo contrário, havia várias discussões. Eles estariam bêbados, eles estão loucos, enfim. Não havia sentido. Não, meus irmãos, um fenômeno miraculoso não seria capaz de mudar o coração. Não seria capaz de mudar o entendimento da multidão. A situação exigia que houvesse uma explicação daquele milagre por meio da pregação das Escrituras. Pedrão se levanta, se dirige à multidão cheio do Espírito Santo, e olha o que diz aí em Atos capítulo 2, versículo 14. Ele diz assim: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Então Pedro se levanta e vai pregar as Escrituras para explicar o que estava acontecendo para aqueles homens ali. Corajosamente, cheio do Espírito, ele vai explicar o que era que estava acontecendo ali. O derramar do Espírito Santo. Ele vai dizer que já havia um profeta de nome Joel, que já tinha falado sobre isso, e ele começa a falar sobre Cristo, ele começa a falar da sua obra redentora, ele aponta para Jesus como o único suficiente caminho para a salvação. E aí, após o sermão, muitos, não todos, muitos entendem a mensagem e se arrependem. Não foi o milagre que fez isso, foi a explicação. Às vezes as pessoas buscam as igrejas para ver e não para ouvir. Igrejas estão lotadas de pessoas que querem ver e não ouvir. A palavra deu sentido a muitos que estavam ali. Cerca de 3.000 pessoas, segundo o texto. Olha o que diz aí, Atos capítulo 2, 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E esse versículo antecede o nosso texto de hoje, que começa em Atos 2, 42. Era tudo muito novo, gente, para aquelas pessoas ali, para todos ali. Ontem mesmo conversávamos, eu e Dinho, com um casal de amigos, e a gente relembrando a nossa conversão, como aquilo foi louco na nossa cabeça, como tudo era muito novo. Aquela fome, aquela sede que a gente não entendia exatamente de quê, mas uma mudança assim, radical na nossa maneira, no nosso coração, né? A gente, e aqueles, como aqueles homens e mulheres lá, milhares, a partir daquele momento eles deviam pensar assim: como é que a gente vai se comportar agora? Como vai ser o comportamento desse agrupamento de pessoas que seria denominado de corpo de Cristo? Como se desvencilhar de antigas crenças, hábitos? Como lidar com as diferenças? Se comportar como um só corpo? Como vai ser? Se nós somos tão diferentes, como é que vai ser? Como assimilar tudo isso? Como gerir tudo isso? Como administrar essa igreja? Meus irmãos, esses aqui eram apenas alguns dos dilemas, apenas algumas das dúvidas que possivelmente deviam encher a mente dos apóstolos e a mente de todos que estavam ali
daquela multidão que acabara de crer no Evangelho. Em que pese o modelo que ainda era embrionário aqui da igreja, naquela ocasião, meus irmãos, o nosso texto de hoje nos revela uma espécie de padrão, um modelo adequado a ser seguido. A narrativa de Atos capítulo 2 nos mostra, por exemplo, uma igreja ainda sem vícios, nos mostra uma igreja que não tinha ainda a mão humana atrapalhando os planos de Deus. Quem mais atrapalha o plano de Deus somos nós. Não que a gente possa isso, alguma coisa, mas atrapalhamos um propósito, às vezes, não impedimos, mas atrapalhamos. Então havia ali um modelo, embora embrionário, né? Nós podemos dizer, meus irmãos, sem medo de errar, que a igreja que seguir o modelo exposto aqui no texto, que nós vamos detalhar a seguir, será uma igreja frutífera, será uma igreja aceitável aos olhos do Senhor. Sem dúvida. O texto de hoje abre aqui a nossa série, é muito apropriado para responder a nossa pergunta tema, né? Entre outras razões, porque nos leva a perceber que o sentido, veja bem, o sentido de ir à igreja começa a partir de uma noção básica que nós devemos ter de pertencimento. Agora, a princípio, esse pertencimento não deve depender do fato de uma congregação atender ou não às minhas expectativas. Porque às vezes nós culpamos a falta de pertencimento a fatores externos. E eu estou dizendo que isso pode acontecer, claro, mas não deve depender desse fato. Sobre esse aspecto, o texto vai tratar da consciência de que ser parte da igreja é, antes de tudo, uma condição que começa dentro de mim. Começa de dentro para fora, ou seja, começa em mim, com o meu compromisso pessoal com Deus, e termina no dever que cada um tem de cuidar uns dos outros e dos de fora. A gente vai entender melhor isso ao longo do texto. Vamos mergulhar juntos aqui nesse maravilhoso texto que vai nos levar a 4 respostas à pergunta tema aí. Qual o sentido de a igreja? Meu irmão, qual o sentido da igreja? Porque na igreja há ensino, a partilha e a oração. Versículos 42 e 43 fala sobre isso. Na igreja, crentes cuidam uns dos outros. 44, 45 versículos. Qual o sentido da igreja? Porque na igreja relacionamentos se estendem aos lares. Versículo 46. E por fim, a igreja é onde salvos se reúnem. Versículo 47. Muito bem, vamos juntos? Meus irmãos, no modelo da igreja relatado aqui por Lucas, nós começamos a ver nesse texto 3 atitudes que dão alicerce a uma igreja saudável. Qual o sentido de igreja? Porque na igreja há ensino e há partilha e há oração. Na igreja há ensino, partilha e oração. 3 alicerces de uma igreja saudável. Olha o que dizem os versículos 42 e 43, acompanha aí comigo. Diz assim: eu acho que foi a bateria aqui, tá? Se der para trocar, a gente troca, se não vai. Olha o que diz o texto, versículos 42 e 43. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Veja bem, dedicação ao ensino ou à doutrina dos apóstolos. Aqui tem uma relação direta, meus irmãos, com perseverança e constância. Tem versões que inclusive traduz o verbo aí, dedicar, como perseverar, né? Perseverar. A NVI, ela prefere o termo dedicar, porque de alguma forma aglutina em um verbo só, perseverança e constância, a dedicação, né? Dedicação requer zelo, requer compromisso, requer continuidade, é uma dedicação. Então essa dedicação à doutrina aqui significa que
havia uma atenção especial dos apóstolos em repassar fielmente o ensino que eles receberam de Jesus, a sã doutrina do Evangelho, sem acréscimos, sem entulhos, sem enganos, mas somente a sã doutrina dos apóstolos. O texto vai mostrar ainda que na perseverança incluía-se dedicação ao partir do pão. Aqui é uma referência ao sacramento da ceia do Senhor, eles eram dedicados àquilo, às orações, como lemos na continuidade aqui do versículo 42. Meus irmãos, oração, e eu vou frisar sempre, bater na tecla sobre isso, que a igreja que não ora é difícil ser uma igreja saudável. A oração é uma arma espiritual poderosa, poderosa. É um instrumento usado por Deus, não porque Ele precisa da nossa oração, mas por decidir incluir a nossa oração nos seus decretos, nos seus planos. Nossas orações fazem parte do plano de Deus, muito mais no sentido de trabalhar na vida de quem ora, do que talvez naquilo que nós estamos pedindo ou agradecendo. É um trabalhar. Quando nós oramos, nós estreitamos o nosso relacionamento com o Senhor, nós reconhecemos a nossa dependência dEle, nós nos prostramos diante daquele que pode todas as coisas e nós precisamos e dependemos. Então, dessa maneira, além de alimento espiritual para o crente, a oração é fundamento do ensino, é fundamental, é doutrina, é ensino de Jesus que deixou para a sua igreja esse fundamento e, obviamente, a oração é uma das colunas da doutrina dos apóstolos. Cristo foi muito categórico em explicar sobre isso. Separei uma frase para você meditar. Olha, quando a igreja ora coletivamente, que é o que o texto está apontando aqui, para uma oração coletiva, está cuidando não apenas da sã doutrina, mas cumprindo um dever de sobrevivência. Tem muito crente aí, sufocado para respirar, porque não ora. Versículo 43 vai ressaltar um outro aspecto importante, que reflete o zelo doutrinário que havia naquele momento da igreja primitiva. O texto diz que todos estavam cheios de temor. Em síntese, meus irmãos, temer a Deus é levar Deus a sério. É isso. Levar Deus a sério e levar a sério a sua palavra. Um outro sermão pregado aqui também falava sobre o temor de Deus. Eu trouxe uma frase que eu considero oportuna repetir essa frase aqui. Olha só. Reflete. Se não nos preocupamos com o julgamento de Deus sobre os nossos pecados, a ponto de não mudarmos, temos um problema grave de identidade enquanto discípulos de Jesus, com a enorme possibilidade de não sermos um deles. Em outras palavras, levar Deus a sério e o que pensa o Senhor. O modelo daqueles primeiros cristãos aqui, meus irmãos, era de zelo pela doutrina, e isso incluía levar Deus a sério. Como os apóstolos faziam isso? Mantendo-se firmes ao ensino que eles aprenderam de Cristo. Em outras palavras, um cristão de verdade é um imitador de Jesus. Ele ama e segue o evangelho do Mestre, do Messias. João capítulo 14, versículo 21, ele diz: aqueles que me amam são os que têm e guardam os meus mandamentos. É muito claro, levar Deus a sério. O temor do Senhor, meus irmãos, é parte essencial do padrão, do modelo deixado por Cristo à igreja. O problema, aí é que está o problema. Parece que a gente teme mais a homens do que a Deus. Nós nos preocupamos muito mais com o que as pessoas podem dizer de nós do que o que o Senhor pensa de nós. Nós temos vergonha dos nossos erros perante as pessoas, ou não? Por isso nós escondemos os nossos pecados, não é isso? Porque enquanto só Deus souber, a gente leva a vida. Há um erro aí de quem a gente teme de fato, não é? Às vezes não é assim?
Não, meus irmãos, não nos enganemos. Eis uma verdade dolorosa, mas necessária. O mundo todo saber do nosso pecado não se compara às consequências de Deus saber. Não nos enganemos. E Ele sabe. Aí a continuidade do versículo 43 aqui mostra uma consequência de tudo isso. De quê? Do cuidado com a doutrina. E o que inclui? Partir do pão, sacramentos, oração, temor do Senhor, cuidado com a doutrina. Qual era a consequência? Sinais e maravilhas eram feitos por intermédio dos apóstolos. Glória a Deus. Meus irmãos, milagres acompanham a igreja onde ela estiver. Cadê o glória? A igreja reformada é difícil de dar glória. Pode dar glória, meu irmão, pode dar glória. Milagres acompanham a igreja onde ela estiver. Não tem jeito, é uma coisa que anda junto. Não tem como igreja não ter milagre. Nós somos um milagre. Nós estamos aqui, somos um milagre. E ali no tempo de Atos, evidentemente que prodígios foram vistos de uma maneira especial. Havia uma maneira especial de Deus manifestar os seus milagres. Havia um propósito especial, como nós dissemos lá no início. Mas o que nós dissemos também no início? O que dava sustentação àqueles milagres e o que levou à conversão daquelas pessoas foi o ensino da palavra. O ensino é muito mais importante do que milagres. Mas milagres acompanham o ensino. O maior milagre da igreja, meus irmãos, sempre será a conversão de pessoas a partir da pregação do Evangelho. Esse é o maior milagre. E aí nós seguimos aqui no texto e vemos outro ponto que remete a um dever básico da igreja, que dá sentido de estarmos aqui, meus irmãos. Na igreja, crentes cuidam uns dos outros. Olha os versículos 44 e 45. Diz: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Eu vou recorrer a outro texto de Atos para reforçar o modelo que Lucas está desenhando aqui da igreja primitiva, que traduz muito bem o sentido desse tinham tudo em comum, vistos aqui nesse versículo, no versículo 44 especificamente. O texto está em Atos capítulo 4, versículo 32. Escuta, só escuta. Diz assim, Atos 4, 32, um pouquinho à frente. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Então Lucas usa bem demais as palavras, né? Ele era um médico, ele era um historiador, ele usava muito bem as palavras. Então veja a maneira como ele usa aqui, como ele descreve o padrão da igreja que estava nascendo. Ele diz, uma era a mente e um o coração. Para na sequência ele vai dizer o que aquilo causava, o que esse efeito causava. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Vamos explicar? Meus irmãos, fazendo um paralelo aqui, uma comparação, as contribuições da igreja hoje, por exemplo. Os dízimos e ofertas naquela época era de 100%. Eles compartilhavam tudo o que eles tinham. Hoje tem gente que tem dificuldade com 10%, né? Muita dificuldade. Talvez, eu não inculpo, talvez pelo mau testemunho de algumas igrejas, talvez pela falta de confiança nos líderes, ou também por falta de entendimento, né, acerca da importância de contribuir, sob o aspecto do cuidado, né, que os nossos recursos representam na vida uns dos outros, no cuidar dos outros, né? O texto de Atos, capítulo 2, 44, vai apontar para esse cuidado de cuidar. A igreja, ela nasce unida em todos os aspectos, né? Já falamos de doutrina, de comunhão, partir do pão.
Havia um senso de unidade muito latente ali. Estudiosos veem aqui uma forma, inclusive, antecipada da restauração da condição do Éden que nós teremos na eternidade, com a volta de Cristo. Ou seja, uma unidade plena, perfeita, na qual todos são como um só, como tem que ser. E aí esse texto vai apontar, com certa clareza aqui, na verdade, que Deus concede a nós recursos para nosso consumo, mas essa bênção deve ser para benefício também do meu próximo. Ou seja, cuidar do outro, nesse texto e do mandamento, requer aí, meus irmãos, uma luta pessoal contra o pecado do egoísmo, contra o pecado da avareza. Desprender-se de bens materiais em favor do próximo mostra o nível de impacto que o Evangelho tinha causado na vida daqueles primeiros cristãos e que deve causar na nossa vida também. Desprendimento de bens materiais em favor do próximo. Imagina o impacto que o Evangelho causou na mente daqueles irmãos. É importante esclarecer aqui que havia uma situação especial ali. Havia uma situação específica ali. Então a venda de propriedades, o compartilhamento de bens ali foi necessário, porque havia um grande número de pessoas que se converteu após o discurso de Pedro. A cidade estava cheia em Jerusalém. E houve uma adesão em massa de pessoas vinda de outras nações para Jerusalém. Então, muitas não retornaram, tamanho impacto que foi a pregação do Evangelho. Eu não saio mais daqui. Aqui ninguém me tira mais. E os apóstolos entenderam, precisavam viver aquilo. Hoje as pessoas entram no culto louco para ir embora. Não, esse culto não acaba. Mas ali não, ninguém queria sair, arredar o pé de Jerusalém. E aí o que aconteceu é que precisou que houvesse essa união de pessoas se desprendendo dos seus bens para poder sustentar aqueles irmãos que estavam ali, deixou tudo para trás. E aí nesse ponto, meus irmãos, eu não vou dar crédito para o homem, não. Houve o agir do Espírito Santo ali, na vida daqueles primeiros cristãos, porque houve um senso de unidade tal, que houve uma mobilização coletiva de auxílio aos necessitados da igreja. E ali havia, lembrem-se que houve o derramar do Espírito, né? Então o Espírito Santo age sobre aqueles primeiros cristãos, impactados, mobilizados para não se preocuparem com o que eles tinham às vezes em abundância, se outra pessoa estava precisando. É importante dizer, meus irmãos, que aquela atitude não foi imposta pelos líderes. Você não vê Pedro mandando ninguém fazer isso, você não vê os primeiros líderes da igreja mandando alguém fazer isso, não. A igreja primitiva não praticava um compartilhamento obrigatório de bens, como algumas seitas faziam, inclusive na época, e continuam fazendo hoje, né? Obrigando as pessoas a compartilhar os seus bens, a vender os seus bens para a igreja. As pessoas eram livres para ter propriedades e para vendê-las, se quisessem, a fim de auxiliar os irmãos necessitados. Talvez seja difícil para nós seguir isso hoje, seguir esse mesmo padrão aqui. Ok, nós temos uma outra realidade, mas uma pergunta deve incomodar a gente, eu vou cumprir esse papel de incomodar. E se nós tivéssemos uma conversão em massa ao Evangelho, milhares de pessoas ficassem impactadas e desejassem se tornar membros da base na nossa igreja, mas essas milhares de pessoas não teriam como se sustentar no primeiro momento, talvez depois, mas no primeiro momento não. Nós seríamos capazes de compartilhar tudo que a gente tem para atender as necessidades desse povo? Pergunta incômoda no ar, guarde para você. Meus irmãos, a igreja primitiva nos aponta um modelo de partilha que deve nos fazer refletir mesmo sobre o apego que nós devemos ter em cuidar das pessoas e não apego a bens materiais.
esse apego deve ser de cuidar das pessoas e não de bens materiais. E após o modelo do zelo pela doutrina, pelo cuidado uns com os outros, o texto vai reforçar algo que está implícito nos versículos anteriores e que reforça o sentido também de nós virmos a igreja. Relacionamentos da igreja se estendem aos lares. Olha o que diz o versículo 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Agora aqui tem um contraste com aquele partir do pão que nós vimos lá no versículo 42, onde pode ser associado ao ato da ceia do Senhor. O texto agora parece muito mais se referir especificamente às refeições diárias que eram compartilhadas nas casas dos primeiros cristãos. E aí, novamente, a gente vê a constância sendo evidenciada aqui, né? Na atitude daquelas pessoas. Não era uma comunhão esporádica, de vez em quando, mas todos os dias, diz o texto, eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, todos os dias. Gente, hoje é difícil o povo vir para a igreja num dia só, no domingo. Tem gente que vê um domingo sim, 2 não, domingo sim, 3 não, domingo sim, domingo não, domingo sim, domingo não. Não é? O texto diz, todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo. A gente tem muito mais membros do que cadeiras, mas, né? Diz mais, eles também partilhavam refeições nas casas e faziam isso com alegria e sinceridade de coração. Meus irmãos, ir ao templo todos os dias era sinal da importância que aqueles cristãos davam em congregar-se. Era um sinal da importância que aqueles irmãos davam pelo culto coletivo. Fora do templo, o padrão de comunhão, mostra o texto, era caracterizado pela alegria, pela sinceridade constante e não circunstancial de estarem também juntos, em comunhão. Os primeiros cristãos, meus irmãos, eles já demonstravam com atitude algo que Paulo vai escrever lá para a igreja de Filipos, né? Filipenses capítulo 4, versículo 12, versículo 13, quando ele vai dizer que nós devemos estar satisfeitos ou felizes, não apenas quando está tudo bem. Eu não me sinto feliz de ir para a igreja só quando está tudo bem com a igreja, ou quando eu estou me sentindo bem. Não. Paulo vai ensinar que eu preciso estar satisfeito em todas as circunstâncias, individualmente falando, coletivamente falando, mas em todas as circunstâncias. Então veja que o cuidado diário que eles tinham com a comunhão permitiam aqueles cristãos terem também uma convivência saudável, sincera, íntima, fora da igreja. Fora da igreja. Alguns irmãos, às vezes, se ressentem de não ter relacionamentos na igreja, mas não participam de nenhum PB. Como pode ter relacionamento? Não se apresentam. Às vezes tentam trazer uma responsabilidade para a igreja, e eu não estou tirando parte da responsabilidade, mas muitas vezes é o que nós falamos lá no início, pertencimento, muitas vezes é uma consciência que tem que partir de dentro para fora. Então, se a igreja não oferecesse, aí é outra história, mas aqueles irmãos, eles davam valor para estar no culto, encontrar os irmãos, todos os dias, não é só domingo não, todos os dias. E claro que dali nasciam relacionamentos que eram extensivos para fora da igreja. Cuidado diário com a comunhão. É claro que havia certamente dias que não eram só a alegria, é o que Paulo ensina, a satisfação ela vem independentemente da circunstância. Claro que havia dias para você chorar, mas chorar com quem? Com os que choram. Relacionamento. E claro que havia dias também para você se alegrar com aqueles que sorriam. O fato, meus irmãos, olha, escuta isso aqui, ó. A comunhão é um remédio infalível contra doenças emocionais. A comunhão é um remédio infalível contra doenças emocionais.
tão falada nos nossos tempos. Uma das grandes lições que nós aprendemos aqui, com o padrão da igreja primitiva, é que viver em comunhão é uma maneira bíblica e eficaz de cuidar da saúde do nosso coração e também do bem-estar do nosso próximo. Não tenha dúvida disso. Alerta para nós. Quanto mais nós investimos na comunhão saudável, pode ser um simples partilhar de uma refeição, vir aos cultos, participar dos estudos, participar de um grupo. Quanto mais nós investimos numa comunhão, mais antídotos espirituais nós teremos contra os males que adoecem o nosso coração. Não esqueça disso. Não se isole. Não se isole. Até aqui, nós vimos a preocupação da igreja em olhar para dentro, né? Beleza, mas não é apenas esse o sentido da missão. O que começa dentro precisa sair, precisa alcançar outras pessoas, precisa contagiar outras pessoas, no melhor sentido da palavra. É preciso dizer ao mundo que a igreja é onde salvos se reúnem. Para finalizar, o versículo 47 diz: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Toda a unidade que moldava a igreja naquela época ali, meus irmãos, todo o cuidado com a doutrina, a maneira como cuidavam uns dos outros, motivavam, olhando para o texto agora, todos a louvarem a Deus, louvando a Deus, né? Eles louvavam a Deus com toda essa atmosfera, e o louvor aqui aparece no texto como uma expressão de gratidão por tudo que estava acontecendo ali. Era um louvor de uma necessidade mesmo, de uma alma convertida a responder de alguma maneira para Deus, louvando ao Senhor, e tudo aquilo passou o quê? A ser perceptível aos olhos dos de fora. Começou a chamar a atenção. Ao contrário dos governantes romanos da época, opressores, ao contrário de falsos religiosos, ou religiosos farisaicos e hipócritas, como muitas vezes eles foram carinhosamente chamados por Jesus e por João Batista, né? Então, assim, aqueles religiosos também, eles não causavam isso nas pessoas, mas a igreja, ao contrário, causou a simpatia, despertou a simpatia da sociedade. Olha, que maravilha! Aí pronto, será que o testemunho da igreja do século 21 causa esse efeito nas pessoas? Será que o nosso testemunho, agora olhando para a gente, causa nosso testemunho, contagia as pessoas a conhecerem a Cristo, a esse Cristo que nós servimos? As pessoas olham para a gente, uau, eu quero servir esse Cristo. Alguém já perguntou para você, olhando para mim assim, rapaz, você é diferente, né? Eu quero, por quê? Por causa de Cristo eu quero. Já aconteceu isso? Pois é. Tem uma frase atribuída a Gandhi, que diz assim: eu gosto de Cristo, mas não gosto de vocês. Cristãos, vocês são diferentes de Cristo. Olha, evidentemente que gostar de Cristo e tê-lo como Salvador são coisas bem diferentes, né? Gostar de Cristo é uma coisa, tê-lo como Salvador é outra. Não era o caso de Gandhi, ter Jesus como Salvador. Tampouco, importante dizer isso, deve ser parâmetro para nós o conceito de gostar de pessoas pelo valor que nós atribuímos a elas, como sugere a frase de Gandhi, tá? Cristo nos ensina diferente, ele diz para amarmos ao próximo como a nós mesmos, ou seja, cheio de pecado nós mesmos, cheio de pecado, defeito, chatice, entendeu? Olhar, amar ao próximo como a nós mesmos, olhando para a gente. Cristo nos ensina assim, não para amar o próximo, se ele for legal, se ele for bacana, se ele for gente fina, se ele pensar como eu penso, se ele gostar das músicas que eu gosto, se ele congregar na minha igreja, se ele for reformado, se ele for pentecostal. Não. Amar ao próximo como a nós mesmos, não a partir do que eu desejo que ele seja. Então, a frase de Gandhi nesse ponto também não é muito parâmetro para a gente, mas ela serve para que a gente reflita
acerca da imagem que nós causamos nas pessoas. Será que os de fora, eles olham para nós e sentem vontade de conhecer a Cristo? Essa é a questão, esse é o ponto. Ou será que eles pensam assim, lá vem aquele crente arrogante, lá vem aquele crente preconceituoso, metido a santarrão, eu quero distância dele. Qual será o efeito que a gente causa nas pessoas? A atitude da igreja primitiva, meus irmãos, pelo padrão que nós estamos vendo aqui, chamava a atenção da sociedade. Positivamente, porque fala de simpatia. A igreja era simpática para as pessoas. Hoje parece que a igreja chama mais atenção da sociedade pelos escândalos, né, que são provocados muitas vezes pelos membros ou pelos líderes, do que pela presença do Senhor que a salvou. A gente tem que chamar a atenção dos de fora pela presença do Senhor que nos salvou na nossa vida. E não pelas nossas mazelas, que não são poucas. O modelo que a Bíblia nos ensina aqui, é aquele que torna a igreja motivo de simpatia para as pessoas, de empatia também. Isso não tem a ver, calma aí, isso não tem a ver com negociar a nossa fé, não tem a ver com nos tornar uma igreja palatável, né, se parecendo com o mundo para que as pessoas do mundo estejam aqui. Não é disso que eu estou falando aqui absolutamente. A Bíblia é muito clara quando ela diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que assim sejam capazes de experimentar, comprovar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não está se tratando de amoldar a nossa conduta com a do mundo para ficarmos mais atraentes, nada disso. Por outro lado, a Escritura vai dizer também, nos apontar o modelo de Cristo. Cristo pregou a verdade com amor. Cristo pregou a verdade sem fazer acepção de pessoas para salvar. Ele amou e ele pregou a todos, sem discriminar. Que tipo de efeito a gente causa às pessoas? Meus irmãos, é devido à igreja evangelizar, assumir um compromisso com os de fora, e o melhor cuidado que nós podemos ter com eles é não estabelecer uma barreira que nos distancia deles, muito menos uma barreira que distancia os de fora do evangelho, que é quem salva, não somos nós nem a igreja local. Cuidados de fora, meus irmãos, passa sobretudo pelo dever de evangelizar que nós temos. E esse dever não é opcional, mas ele é uma ordem, é uma ordenança. O verbo evangelizar no grego está associado a comunicar as palavras, o ensino, as ações e sobretudo o amor de Jesus Cristo, externado por meio da sua obra redentora na cruz do Calvário. O mundo precisa ouvir que Cristo foi crucificado, que Cristo ressuscitou no poder do Espírito Santo, para que pessoas possam crer, para que elas possam se arrepender, para que elas possam recebê-lo como Salvador. E esse é nosso dever. Foi esse discurso de Pedro aqui, que levou 3.000 pessoas a Cristo naquele dia de Pentecoste. Não foram os milagres. É esse discurso que deve sair da nossa boca, deve sair de nós, em palavras e em atitudes, em comportamento. Resultado disso, meus irmãos, é que o Senhor, olha o texto, é que o Senhor continuará acrescentando todos os dias os que serão salvos, cumprindo-se o que lemos aqui no desfecho do versículo 47. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, a igreja não é uma reunião de pessoas perfeitas, não é uma reunião de pessoas que não erram, mas é uma reunião de pessoas salvas pela fé na obra redentora de Cristo. Aleluia. E essa fé não vem de nós, essa fé vem do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 8. O mundo precisa saber disso. A despeito das nossas imperfeições, a igreja é onde os salvos se reúnem
mas é onde um Senhor que é perfeito habita. O mundo precisa saber. E isso por si só, meus irmãos, nos dá sentido de estarmos aqui. Saber quem nós somos. Vou caminhar para concluir, meus irmãos. Atos capítulo 2, versículos 42 ao 47, nos mostram esse padrão, um padrão de igreja. E mostra sentidos de nós fazermos parte desse ajuntamento de salvos. Mas, para nós, resta refletir, olhando para o texto e para esse padrão, para esse modelo, o quão distante ou próximo nós estamos do modelo bíblico. O que nós temos em comum com aquela igreja? A gente precisa não apenas refletir como mudar o que precisa ser mudado. Contextos sociais mudam, claro, tempos mudam, pessoas mudam, hábitos mudam, mas os princípios contidos na palavra de Deus permanecem inabaláveis. Deus não muda, a sua palavra também não muda, são eternos. A palavra nos mostra hoje que o Senhor espera da sua igreja um modelo. O que Ele espera? Zelo pela doutrina que aprendeu em Cristo Jesus, aprendeu de Cristo. Para quê? Para que não seja enganada por falsos profetas, por falsos ensinos, açucarados, adocicados, que lotam igrejas. A questão é, são salvos? Eles ouviram o Evangelho? Ou eles estão ali para outra coisa? Isso vale para nós aqui também. Zelo pela doutrina que aprendeu de Cristo, inegociável, para que a igreja não seja enganada, para que não seja enganada por falsos mestres e não seja enganada pelo nosso coração enganoso, que é algo mais perigoso talvez, porque é sutil. O que Cristo espera da sua igreja? Uma igreja que cuida de si mesma, ao passo que cada membro entende a necessidade de assumir um compromisso pessoal de cuidar uns dos outros. Uma igreja que cuida de si mesma. Mas o compromisso pessoal tem que ser assumido por cada um de nós. Não sou eu que vou enfiar isso na sua cabeça. A palavra está nos mostrando o que fazer. Mas se nós, pessoalmente, não mudarmos, não entendermos o nosso papel de cuidar uns dos outros, fica esperando só ser cuidado. Não é isso que Cristo espera da sua igreja. Não foi isso que Cristo ensinou. Por fim, o Senhor espera da sua igreja compromisso com os de fora, sobretudo no que diz respeito à proclamação do Evangelho, a toda a criatura, e não somente a que a gente acha que é interessante, pela pregação da palavra, obviamente também pelo nosso comportamento, para que Deus seja glorificado. Aleluia. Meus irmãos, em tempos em que muitos fatores mundanos cooperam para esse individualismo, afastam as pessoas, para os relacionamentos virtuais, para hedonismo, onde a gente busca somente o nosso prazer, para o surgimento, esse tempo é muito favorável, para o surgimento de igrejas que em muito, ou talvez em nada, se difere do modelo, se parece com o modelo lá traçado pelos primeiros cristãos. Tem igrejas que, se a gente for comparar, tem nada em comum. Mas esse nosso tempo favorece muito isso, individualismo, prazeres, apego a dinheiro, recursos. Meus irmãos, é urgente nos voltarmos para as Escrituras, para a centralidade do Evangelho, para que nós sejamos um corpo bem ajustado que o Senhor espera de nós. É urgente isso. Há sentido em estarmos aqui, meus irmãos, por tudo que a palavra nos ensinou hoje. Mas a questão é: que sentido nós temos dado ao fato de estarmos aqui?
É bem diferente. Há sentido, pelo que a palavra diz, para estarmos aqui. Mas qual sentido eu tenho dado para a minha presença aqui? Muitos passam a vida inteira mudando de igreja, em busca de sentido, ou de algo que corresponda às expectativas pessoais. Não entendem que o sentido pode estar em uma mudança de perspectiva. O sentido de vir à igreja tem relação ao meu compromisso com aquele que me salvou em primeiro lugar. E sentido e o compromisso que eu tenho com o meu próximo. Não necessariamente está em um lugar que me agrada em tudo. Reflita sobre isso. Olha o que diz o texto. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir das casas. E Deus, por graça e misericórdia, vem acrescentando todos aqueles que seriam salvos. Meus irmãos, que essa palavra nos encha de alegria, nos encha de esperança, de seguir na igreja, até a volta do Senhor. Que seja breve. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Há sentido de estarmos aqui. E um deles é adorar o Senhor que nos salvou, não é, meu irmão? Por isso a igreja tem cantado. Um dos sentidos é estar aqui para adorá-lo. Porque Ele fez tudo. Ele fez tudo. A gente não precisou fazer nada. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Nós Te louvamos, Te agradecemos, ó Deus. Obrigado porque o texto muitas vezes traz respostas que nós tentamos buscar fora dele. Tua palavra nos dá sentido a muitos dilemas, entre eles, por que eu estou na igreja, por que eu faço parte dessa igreja, se eu tenho tantas críticas sobre essa igreja, o que eu estou fazendo aqui? Senhor, tua palavra nos mostra que o sentido de estar na igreja, muitas vezes, está dentro de nós, no sentido que nós damos em estar aqui. Estamos aqui para ouvir a tua palavra, estamos aqui para te adorar, estamos aqui para termos comunhão, para servir ao próximo. Tantas razões, Senhor, nos dão motivo a estar aqui todos os cultos que a igreja oferecer. O que acontece com o nosso coração, que às vezes é mais importante do que isso? Tu sabes, Senhor, e cada um de nós sabemos também. Mas que a tua palavra nos molde o coração de maneira que te agrade mais, que teu Espírito haja de uma forma doce, e se for preciso, Senhor, mais severa, mas que haja transformação, porque queremos ser melhor, queremos ser uma igreja melhor, Senhor, por tudo que Cristo fez por nós na cruz. E assim nós te louvamos e te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra de fato cause as transformações necessárias em nós, e que durante toda essa série de mensagens, Senhor, respostas sejam dadas para o teu povo, para que a gente possa, Senhor, a partir de um entendimento, nós possamos também, Senhor, levar esse entendimento para os de fora, para que a tua palavra, Senhor, seja pregada e salvos sejam acrescentados para a tua igreja. Assim eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.